André Santos, eu sou diretor e fundador da TreinaSeg, consultoria e treinamento em seguros, e quero agradecer a você que está participando junto conosco nessa conferência do Seguros na Prática, agradecer também a Educa Seguros, que foi quem promoveu e me fez o convite para eu poder participar junto com você, falando de um tema de como é que a gente pode usar então a transformação digital, agregando aí valor no nosso negócio no que diz respeito à capacitação de equipes. Eu sou um corretor de seguros, eu tenho uma corretora de seguros aí já há cerca de uns 22 anos, tenho alguns livros de seguros, são na verdade 6 livros com mais de 45 mil exemplares vendidos, todos eles falando então da venda, e atualmente eu me dedico muito ao design institucional de programas de ensino à distância, para que a gente possa também ter todo um trabalho aí que eu realizo, né, de palestras, treinamentos, também dentro de um ambiente virtual aí de aprendizagem, para que você possa também consumir isso no dia e horário que você quiser. Vamos começar então a nossa conferência, e eu queria começar então pelo primeiro tema, né, como é que o mundo mudou, como é que a gente está preparado para isso. O mundo realmente mudou. Você vê que hoje os hábitos de consumo são totalmente outros. Como, por exemplo, você pode fazer o teu pedido para fazer uma refeição através de um aplicativo no qual você pode escolher a comida da sua preferência, querendo pagar o preço que você quer e assim por diante. Você tem os aplicativos, né, para que você possa ter uma mobilidade, então, sem que você tenha que usar o seu carro. A gente pega até essa mobilidade através de patinetes, bicicletas compartilhadas. A gente tem, por exemplo, hoje uma outra forma de adquirir o consumo, né, de entretenimento de filmes através de um Netflix, que antigamente a gente não tinha isso. A gente tinha que, até quando a gente vai um tempo um pouco mais para trás, né, a gente tinha que ir para assistir um filme de nossa preferência, procurar uma locadora, assistir um filme com uma fita que tinha que ser rebobinada para ser entregue. E tudo isso mudou muito, né? Toda essa tecnologia em favor de melhorias, de facilidades na nossa vida. Você encontra justamente ligado a tudo isso, o consumo também das pessoas, a forma, o comportamento das pessoas passa a ser outro. Eu estava lendo uma reportagem no qual mostra que a aquisição, né, a retirada de uma carteira de motorista, por exemplo, pelo jovem hoje, ela não está acontecendo mais como era no passado. Eu lembro que quando a gente tinha lá, prestes a completar 18 anos, por exemplo, a gente já queria tirar a carteira de motorista para poder dirigir o carro ou do nosso pai, ou o carro que nós ganhássemos, assim por diante. E hoje todo esse comportamento mudou. O jovem já não se preocupa mais tanto com isso, e sequer ele pensa, né, muitas vezes, em retirar essa carteira de motorista. Até porque ele prefere ter experiências, né? Ele prefere viver a vida de uma outra maneira. Você pega, então, toda essa mudança de comportamento, toda essa mudança de consumo, e isso faz, então, com que a gente tenha que parar um pouquinho para pensar, né? Como é que a gente atua dentro disso tudo, né? E eu poderia dizer que o Brasil também mudou. A gente está vivendo algumas coisas aí, muitas vezes até que ficamos assim meio que chateados e perplexos, né, com tanta informação de corrupção, de coisas que estão acontecendo, mas eu tenho uma visão muito positiva. A gente vê algumas coisas que aconteceram de um tempo curto para cá, eu poderia dizer. Primeiramente, a gente viu aí que houveram um impeachment de presidente, um outro presidente assumindo, aí em seguida já veio eleições presidenciais, onde foi eleito um outro presidente, e com isso a gente está vendo algumas coisas mais palpáveis, como por exemplo a reforma da Previdência, recém aí trabalhada, recém aí lançada, ainda está para poder passar por uma etapa, mas já tá, tudo indica que vai ou da forma com que está, ou de uma outra forma um pouco mais enxuta, mas a gente já sabe que está bem encaminhada para que aconteça, o que é imprescindível para o Brasil. E outras coisas também que aconteceram, por exemplo, uma reforma trabalhista, onde muita coisa mudou na relação de trabalho mesmo, empregado, empregador. A gente tem agora aí, recentemente, algumas mudanças que também estão sendo feitas, tudo em prol de a gente ter uma economia, um Brasil mais fácil, um Brasil menos burocrático, coisas que precisam acontecer para que a gente possa realmente acompanhar toda essa mudança e acompanhar um padrão de vanguarda que hoje se é exigido, né? O mundo exige que você
tenha muito mais velocidade, muito mais facilidade, muito menos burocracia. E dentro desse contexto como um todo, de todas essas mudanças, vem aquela pergunta, né? Como é que a sua empresa está preparada? Como é que você vai enfrentar todos esses desafios para que você também possa manter um negócio rentável? Obviamente, esse eu acho que é o nosso principal objetivo, né? E dentro do mercado de seguros, como é que a gente pode fazer então com que a gente possa competir com tudo isso que está mudando? Até porque o mercado de seguros também mudou. A gente hoje sabe que existe, por exemplo, uma venda por internet, que até então não existia. Isso vem num crescimento, vem acontecendo, já é bem uma realidade. A gente pega várias insurtechs aí trabalhando no mercado de seguros, proporcionando aí aplicativos, soluções, automação, sistemas digitais, tudo que faz com que se mude, né? Todo aquele conceito que a gente está habituado. Para você ter uma ideia, a gente começa a perceber no próprio mercado de seguros de automóvel, que já tem uma mudança grande nele, porque a gente pegou agora, no primeiro semestre desse ano de 2019, o mercado de seguros de vida ultrapassou o mercado de seguros de automóvel, que há anos era o grande líder em termos de arrecadação de prêmio, de participação, de consumo de seguro. Esse que era meio que soberano, os seguros de automóvel era meio soberano nesse mercado, ele nesse primeiro semestre foi ultrapassado pelos seguros de pessoas, os seguros então envolvendo seguros de vida, previdência, assim por diante, o que é um marco histórico na nossa indústria. E dentro desse mesmo mercado de seguros de automóvel, né, dentro do ramo de seguros de automóvel, essa tecnologia toda, por exemplo, já fala em que daqui a pouco não vai mais existir o perfil do segurado, aquele perfil no qual a gente está acostumado hoje, fazendo algumas perguntas para o nosso cliente, pegando algumas características desse cliente, e sim a coisa vai começar a caminhar, se é que já não está caminhando, para uma coisa muito mais de acordo com o hábito do condutor do veículo. A que horas que ele sai com esse carro, se ele pisa muito no freio, quais os trajetos que ele costuma fazer. Então, começa a se existir toda uma tecnologia voltada para o nosso mercado, o que vai fazer com que muita coisa mude e vai fazer também com que a gente tenha que se adaptar a tudo isso, né? E essa transformação, essa mudança, essa tecnologia fazendo parte das nossas vidas e que muda a forma de consumo das pessoas e os hábitos das pessoas, é fundamental nós estarmos preparados para tudo isso, como empresa, né? Então, poderia dizer o seguinte: como é que a gente pode fazer para poder nos reinventarmos constantemente e estarmos constantemente diretamente ligados e aproveitando tudo o que essa tecnologia e essa mudança mundial pode nos proporcionar? Então, eu acredito aqui que a gente tem alguns pontos, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, né, como as empresas devem se preparar para esse cenário atual, eu poderia dizer que é fundamental uma atualização constante. É fundamental o corretor de seguros, bem como o colaborador de uma corretora, o funcionário de uma seguradora, todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse mercado, se faz necessário uma atualização constante, porque tudo isso muda muito rápido. São novas soluções aparecendo de seguro, a tecnologia entrando aí, fazendo com que a gente tenha que trabalhar de uma outra forma. Portanto, se reinventar seria, no meu entender, um primeiro ponto que é fundamental daqui para frente cada vez mais. O modelo de negócio também, eu acredito que o modelo de negócio dentro de todo esse cenário, ele muda, porque enquanto a gente estava acostumado a falar um pouco do nosso negócio, né, do que a gente faz, muito voltado para o produto e para as coisas que nós vendemos. Então, por exemplo, olha, eu faço seguros de automóvel, eu faço seguros de residência. Isso muda um pouco dentro desse novo contexto. O novo contexto agora diz que vai ser importante você ter como vantagem competitiva serviços e produtos complementares. Então, explica um pouco melhor isso. O foco cada vez mais tem que ser no seu cliente e não nos produtos e nos ramos que você opera. O foco é trabalhar em cima de necessidades, é ter um olhar 360 graus no seu cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, tentando cada vez mais descobrir quais são as necessidades desse cliente perante os riscos nos quais eles estão sujeitos.
Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa jurídica, de uma empresa, quais são os riscos que essa empresa está sujeita? E eu poderia aqui enumerar vários deles, a começar de um incêndio, obviamente, a falar, por exemplo, de uma proteção do fluxo de caixa, tendo que ter uma despesa inesperada, no qual você vai ter que despender algum dinheiro. Vamos falar um pouco dos colaboradores dessa empresa, né, os riscos que eles estão então sujeitos dentro da própria operação, trabalhando na empresa, ou até mesmo fora dela. Então você pega aí uma série de riscos. Eu poderia dizer até que hoje os riscos de garantia judicial, né, os riscos que estão que envolvem todas as operações dessa empresa, enfim, nós temos aí uma infinidade de riscos que podem ser protegidos através do seguro. E quando eu falo do indivíduo, quando eu falo da pessoa física, também. Essa pessoa, então, ela tem vários riscos, desde da casa onde ela mora, do carro que ela possui, da sua saúde, da sua, por exemplo, o risco de morrer prematuramente. Eu costumo dizer que na carteira de seguros de vida nós temos 4 grandes riscos, né? É o risco de uma morte prematura, de uma invalidez, de uma doença grave, pode acontecer com qualquer um e para isso não precisa estar saudável ou praticando esporte, nada disso, pode aparecer, e o risco de um afastamento temporário. Você se afastar temporariamente, por exemplo, em função de um acidente ou de uma doença, e que vão impedir com que você possa trabalhar, tocando assim diretamente nos seus rendimentos e no seu fluxo de dinheiro para pagar as contas que você tem. Então, a gente tem que cada vez mais ter foco no nosso cliente, não mais nos produtos e nos serviços que a gente presta, e sim nele. Isso é fundamental dentro desse novo cenário. E ligado a isso, eu poderia dizer que a capacitação das equipes. As equipes precisam cada vez mais estar preparadas para todos esses desafios que eu estou falando. Então hoje se faz necessário criar-se uma cultura de capacitação para a tua equipe. A sua equipe precisa sim conhecer de vários ramos, a sua equipe precisa sim conhecer de várias formas de atender o cliente, e eu poderia ir um pouco mais longe. A sua equipe que está diretamente ligada ao contato com o cliente, né? Aquela equipe que conversa com os clientes para fazer vendas ou para atender esse cliente, num back-office, né? Seja no sinistro, em alguma coisa que aconteça, ela precisa cada vez mais estar preparada. E isso é o que vai fazer você ter vantagens competitivas. As tuas vantagens, as tuas maneiras de você se diferenciar perante ao mercado estão diretamente ligadas ao foco cada vez maior no teu cliente. Deixa eu olhar esse cliente e entender o que ele precisa e assim poder oferecer a ele uma proteção de acordo com essa necessidade e uma equipe bem preparada. O atendimento faz diferença. O atendimento comercial, o atendimento pós-venda, isso demanda equipes cada vez mais prontas para poder atender todos esses desafios da mudança do mundo. Mas aí vem uma boa notícia, né? Porque a boa notícia está diretamente ligada a que essa era digital, toda essa tecnologia na qual eu me referi no começo dessa minha fala, ela faz também com que você possa ter um acesso à capacitação e uma frequência de treinamentos muito maior do que você já tinha. Para pensar hoje como a internet, né, esse mundo online, o tanto de conteúdo, o tanto de coisa que ela pode te fornecer para você estar diretamente ligado a toda essa tendência e essa necessidade de capacitação e de foco no cliente. Portanto, essa é uma boa notícia, você utilizar os recursos digitais que hoje estão disponíveis de uma maneira muito mais fácil e inclusive mais barata para que você possa capacitar cada vez mais o seu time e se capacitar, porque vai ser fundamental perante a todo esse cenário. Quando a gente fala o que uma empresa espera então de um profissional, né, dentro desse mundo atual, eu acredito que as empresas esperam profissionais muito mais proativos. As empresas esperam colaboradores muito mais capacitados para suas funções, funcionários com autonomia para resolver questões mais complexas, na verdade. Você não quer mais aquele funcionário que você tenha que a todo tempo falar o que ele tem que fazer.
se faz necessário profissionais que estejam mais prontos para poder resolver, para poder atuar sem tanta ordem, né, no sentido de tanta assim, coordenação, supervisão, e sim mais proativos de fato. A gente gostaria de profissionais mais comprometidos com o trabalho, profissionais que se sentem até e pensam como dono, né? Então, quando a gente consegue esse profissional que ele está totalmente aderente ao nosso negócio, que ele trabalha com uma cabeça também de, poxa, como é que eu consigo cada vez mais soluções? É isso que toda empresa quer. Então, a gente também precisa de profissionais que sejam protagonistas, né, da sua própria carreira. Esse profissional que a gente consiga mostrar para ele que existe um caminho e que ele é o protagonista, ou seja, ele é o responsável, né, por que a carreira dele tenha sucesso. E isso, então, está diretamente ligado a mais capacitação, a mais engajamento, a mais proatividade, conforme eu já falei. Então, esse é um cenário no qual a gente vive e que eu tenho certeza, então, que a internet também, os meios digitais facilitaram muito, mas fica aquela pergunta: você está se utilizando de todos esses recursos? Você está se utilizando de toda essa tecnologia para poder, de fato, se reinventar, focar mais no teu cliente e capacitar mais a sua equipe? Fica a pergunta para que você pense, e eu tenho certeza que se você já vem pensando nisso, você está no caminho certo, porque vai ser cada vez mais necessário você estar pronto para atuar e pronto para poder trabalhar nesse mundo que hoje nós estamos. Fica a dica aí. A transformação digital pode ajudar você a treinar mais gastando menos, não é isso? E como que isso acontece? Usando os recursos que você tem online, recursos virtuais. Porque hoje eu fico pensando, quase todas as pessoas têm um computador, se não um computador pessoal, ou têm acesso a um computador no ambiente de trabalho. E nada melhor então do que você poder utilizar essa ferramenta que já existe e os recursos que ela também te proporciona através de treinamentos totalmente virtuais. E dessa forma, então, você não terá, por exemplo, o deslocamento do teu funcionário, ou seu mesmo. Você não terá aquele dia e hora marcado para poder fazer algum tipo de trabalho, papel e caneta, toda uma infraestrutura física, né? Uma sala, etc. E sim, você já tem as salas de aula dentro do teu computador. E o que facilita, né? Só o fato de não ter que sair de um ambiente e ir para outro para poder assistir lá um treinamento, uma palestra, ou seja, um curso qual for, te facilita muito e você economiza, né, tempo e também dinheiro, não é verdade? Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta que você sabe como é que funciona um treinamento à distância? Você sabe como é que é esse ensino à distância que hoje a gente fala tanto, né? E eu, por experiência, poderia dizer que tem muitas pessoas ainda que têm uma certa aversão, né? Tem pessoas que falam, mas olha, a distância não é muito a minha praia, eu prefiro ainda o presencial. E eu estou fazendo essa pergunta até para dizer o seguinte: às vezes as pessoas que têm essa aversão, essas pessoas que até colocam um pouco de barreira, acontece isso até por desconhecimento de como é que de fato isso funciona. Eu também sou muito assim, eu penso muito, né, que os treinamentos presenciais, né, a interação que existe em sala de aula, você poder tirar dúvidas imediatamente ali na hora que você quiser, tudo isso é uma forma muito interessante, sim, de a gente poder buscar conhecimento. Mas será que o ensino à distância, você conhece de fato? Ou será que ele é uma coisa assim que não daria também para a gente utilizar ele ao máximo e poder também ser uma maneira prazerosa de a gente obter conhecimento? Então eu vou aqui mostrar para vocês o seguinte: primeiramente, o ensino à distância é muito mais do que uma videoaula. O ensino à distância hoje, você tem vários tipos de recursos que eu poderia dizer, aqui com toda certeza, eu poderia afirmar para vocês que em termos didáticos, ele pode até proporcionar uma experiência de aprendizado maior do que os treinamentos que são presenciais, uma vez que ele tem vários tipos de recursos. Ele tem sim a videoaula, através de vídeos, mas ele pode também ter textos complementares, textos interativos. Você pode fazer downloads de algum artigo, algum material complementar àquele assunto que você está
que você está estudando. Então, hoje o ensino à distância é muito mais do que uma videoaula. O ensino à distância, existem várias formas de você poder estudar e com vários recursos que vão fazer com que você possa, sim, se aprofundar no tema que você escolheu. Inclusive, a gente tem alguns treinamentos que tem muita avaliação de conhecimento, ele te provoca muito através de perguntar, de fazer alguns questionamentos para ver se você de fato entendeu. Sem contar com a interatividade que você pode ter. Você tem lá alguns chats que você pode ter contato com o teu professor, você pode se comunicar com o teu professor, por exemplo, mandando uma pergunta por e-mail, você pode até mesmo ter uma interação com um grupo que esteja fazendo o mesmo treinamento junto com você, tudo isso de forma virtual. Você tem hoje, por exemplo, eu tenho feito muito isso, tá? Algumas companhias de seguro já têm me contratado para fazer aquelas palestras webinar, no qual você, então, ao vivo, você faz uma palestra, só que você fala com 300, 400, 500 pessoas espalhadas por todo o Brasil. Ou seja, olha a facilidade, olha como isso tudo proporciona momentos muito interessantes e com interação, porque você pode, nessas palestras, interagir também, fazer perguntas e assim por diante. Então, o primeiro ponto eu acho que é importante é isso, desmistificar um pouco o que é realmente, né, o ensino à distância e como que ele pode ser bem útil e potencializar os recursos de aprendizagem para que eu me prepare melhor e prepare melhor a minha equipe. E aí, eu poderia dizer que a gente fez até um comparativo, né, entre treinamento presencial e treinamento online. E nesse comparativo, quando a gente vai, né, falando um pouco desse assunto, né, quais são as vantagens, né? O que o treinamento presencial hoje tem como vantagem para que você possa, então, adquirir conhecimentos? Ele pode ser, por exemplo, o treinamento presencial, ele tem uma forma de você interagir com o teu professor na hora, né? A tua participação é instantânea ali. O treinamento presencial faz com que você fique focado, você dá mais foco, você está numa sala, num ambiente no qual você pode, então, se dedicar totalmente àquilo, né? A tua atenção pode ser maior nesse treinamento presencial. O treinamento presencial, existe a interação de pessoas, né? Você muitas vezes conversa com as pessoas, acaba até fazendo ali uma troca de experiências, né? Você pega a pergunta de um outro participante, que aquilo também agrega para você, e tem todo um contato, então, também com as pessoas, o que a gente sabe o que é importante. E quais são as vantagens do treinamento online ou virtual? A vantagem desse treinamento online, conforme eu já disse aqui, primeiro é a flexibilidade, né? Você pode fazer isso no dia e horário da tua preferência. Você pode você pode escolher um ritmo teu de aprendizado, voltando no tema, olhando novamente, indo um pouco mais devagar, você vai no teu ritmo. E online você tem como buscar mais recursos, né? Você pode pesquisar mais sobre o assunto, muitas vezes o curso já te oferece isso, né? Alguns artigos complementares, conforme eu já falei. Então, o que a gente hoje entende como uma maneira mais acertada em termos de capacitação é juntar as vantagens dessas duas modalidades. Por que não começarmos a fazer o que existe de mais moderno em termos de aprendizagem hoje? É esse treinamento híbrido, ou blended, né, que a gente fala, que mistura um pouco do online, aproveitando então todas essas vantagens que ele te oferece, junto com os treinamentos presenciais. Ou seja, a gente pega as vantagens dos dois e faz um único programa. E nesse único programa, a gente vem com uma proposta, e a gente entende então como sendo isso a forma de melhora, né? Esse é o modelo de aprendizagem ideal, aonde você faz a sala de aula invertida. Como é que é essa sala de aula invertida? Para pensar, nos treinamentos tradicionais, presenciais, muitas vezes você vai para a sala de aula e toma conhecimento da teoria, né? do que vai ser ensinado, para que depois você então possa ir para casa e estudar um pouco mais, praticar, fazendo exercícios e assim por diante, o que é fundamental para que você possa efetivamente conseguir reter aquele aprendizado. Quando a gente fala numa sala de aula invertida, a proposta hoje dentro desse modelo ideal de aprendizagem seria você tomar conhecimento dessa matéria não presencialmente, e sim online. Você inverte o processo. Você estuda a teoria
no momento que você quer, no dia e horário que você quiser, dentro do ritmo que você quiser, para que depois você vá à sala de aula praticar. Então, enquanto no tradicional, no presencial, você conhece a teoria em sala de aula e estuda e pratica em casa, o virtual é a sala de aula invertida, né? Quando você junta o treinamento híbrido, é o contrário, né? Você conhece, estuda a teoria em casa ou no teu escritório, onde você quiser, através do ambiente virtual online, para que a sala de aula seja totalmente prática. A sala de aula, quando você estiver em contato com o teu facilitador, com o teu professor, é ali o momento de você praticar através de cases, exercícios. Vamos falar de treinamentos de venda, onde você possa fazer um teatro de venda, onde você possa fazer alguma dinâmica de venda. Então, estude em casa e pratique em sala junto com o facilitador. Esse é o melhor modelo disparado hoje de aprendizagem, que é o modelo híbrido. Portanto, a internet vem a nos ajudar nesse processo, onde a gente tem aí uma modalidade muito mais efetiva, muito mais produtiva para a gente poder ter os ensinamentos. Ok? E é isso que o ensino à distância, então, proporciona. Para que você consiga criar um engajamento da sua equipe, no sentido de ela se interessar cada vez mais, né, e se envolver com a capacitação, a gente dá algumas sugestões, tá, para poder todo mundo conspirar, né, pelo mesmo objetivo, que é se reinventar e se preparar cada vez mais para o mercado que a gente atua e para esse cenário atual, onde todas essas mudanças estão acontecendo, a tecnologia invadiu aí as nossas vidas, né? E hoje essa tecnologia então pode facilitar muito mais o processo, onde você pode treinar mais gastando menos. Então, a gente sabe, eu vou partir de uma premissa aqui, que o estudar, né, o querer se capacitar, o participar de treinamentos, a gente sabe que isso não faz parte, infelizmente, né, da grande maioria das pessoas. Infelizmente é uma realidade isso. Você vê, tem palestras que eu faço onde eu pergunto qual foi o último livro de vendas que você leu nos últimos 2 anos, e a resposta é quase que 100%. Infelizmente esse é um dado triste, né? Que não houve uma leitura, não teve aí um trabalho mais aprofundado. A pessoa muitas vezes até assiste algum vídeo, ela participa de alguma palestra, alguma coisa, até nas empresas, né? Muitas vezes proporcionam aí alguma coisa, mas o interessado lá, o aluno, né, querer realmente se aprofundar, querer se capacitar, a gente sabe que isso não faz parte como deveria fazer. Até porque você, quando fala em se capacitar, isso exige disciplina, isso exige você estar afim, né? Querer realmente fazer, exige organização para que você possa despender lá um horário do teu dia frente a tantas coisas que a gente tem todos os dias, para que você possa destinar para essa melhoria, né? Essa busca de aprendizado. Então, essa é uma realidade, mas a gente tem como então mudar um pouco isso, proporcionando alguns treinamentos, e eu entendo que esse treinamento online ele ajuda muito nisso. Porque, primeiramente, conforme eu já disse aqui, é muito importante você ter a consciência e deixar claro para os teus subordinados, se é que você tem lá uma equipe que você comanda, que no ensino à distância, conforme a gente disse, o aluno aprende do jeito dele. Então ele pode aprender ou assistindo vídeo, ou lendo alguns textos, ou até mesmo ele escrevendo, né, assistindo, fazendo algum exercício, interagindo lá com aquela matéria que ele está trabalhando. Portanto, ele não precisa necessariamente estar num ritmo que não seja nesse ritmo, que é um ritmo no qual ele aprende e que cada um tem o seu. Então, isso é uma forma de você mostrar que, olha, dá para fazer dentro daquilo que você quer fazer, dentro do ritmo. Uma outra condição que existe, que é inerente aos estudos através de ensinos à distância, é que o aluno ele é o protagonista, né? O aluno é protagonista, eu quero dizer isso dizendo o seguinte, esse fundamento, né, que é do aluno ser ele responsável pela busca da informação mais aprofundada. Então, ele pode realizar tarefas dentro do seu tempo, no seu ritmo, da maneira que for mais eficiente, mas o fato é que ele tem que ser a pessoa interessada em querer
saber mais do assunto, procurar mais sobre o assunto. Então ele está estudando lá, ele está fazendo um curso e-learning, por exemplo, ele pode voltar, ele pode rever, ele pode então baixar lá aquele artigo que tinha e dar uma lida, ele pode pesquisar sobre esse tema concomitantemente a fazer o curso na internet, um pouco mais informação daquilo. Então ele sendo protagonista. Essa é uma mudança que eu quero aqui destacar perante, por exemplo, aos cursos tradicionais, presenciais em escolas, onde o aluno ele recebe a informação, o professor é o protagonista, o professor é a fonte de informação para o aluno. Com toda essa tecnologia, isso mudou, porque o aluno ele pode buscar, ele deve ser necessariamente o protagonista. A figura do professor entra como um facilitador, dando caminhos, mostrando conteúdos, mas o protagonista, o interessado, é o aluno. E isso então pode ser uma forma de, quando você mostra isso para o aluno, né, quando você deixa claro isso para ele, pode ser uma forma então de se engajar cada vez mais, sabendo o que ele pode fazer da maneira como ele acha melhor. Tá certo? E por fim, a gente entende que o engajamento também viria, principalmente isso ligado ao aprendizado de adultos, né, a andragogia, né, é fundamental a gente deixar claro quais são os objetivos daquele programa de treinamento. O que ele vai, de fato, conseguir reter de conhecimento para aplicar na prática dele do dia a dia. Ele tem que saber o porquê que ele está aprendendo sobre aquilo. Aquilo vai, de fato, melhorar o trabalho que eu faço? Aquilo de fato vai fazer sentido para que eu possa então ter resultados melhores? E quando você faz dessa maneira, isso engaja muito mais, porque eu participo de algo que eu sei que aquilo vai então influenciar diretamente nos resultados e no trabalho que eu me dedico. E para que isso aconteça, a gente hoje vem aí com uma proposta de trabalho falando muito que o treinamento ele vai ter que ter 4 etapas, tá? Todo e qualquer treinamento que você venha ministrar ou que você venha contratar para ser ministrado, enfim, que você crie um projeto aí de desenvolvimento dentro do teu negócio, importante que você trabalhe essas 4 etapas, tá? Primeiramente, o diagnóstico, né? O que de fato precisa ser treinado. E isso pode ser feito, inclusive, de maneira individualizada. Você pode ter pessoas que precisam de um tipo de treinamento que outras não. Vamos trazer um pouco isso para a prática do mercado de seguros. Você tem uma equipe hoje de vendas que você quer que essa equipe então, ou os colaboradores da tua corretora, você quer que essas pessoas vendam mais seguros de vida. Aí vem aquela pergunta, né? Todos conhecem desse ramo de seguros de vida? Sabem, por exemplo, o que é uma declaração de saúde, uma doença pré-existente que tem no saúde, mas também tem no vida, né? O que é uma morte natural, diferentemente de uma acidental? O que é uma diária de incapacidade temporária? Todos têm esse conhecimento? Então você já faz um diagnóstico para poder identificar quem é que precisa saber mais esses conceitos e quem eventualmente já sabe e não precisa. Dessa forma você não coloca na sala de aula pessoas com conhecimentos, né, experiências e níveis diferentes. Então o diagnóstico para você identificar qual é a necessidade de treinamento é fundamental antes de qualquer projeto. É mais ou menos assim, né? O que eu quero que esse treinamento faça e qual que é a mudança que ele vai gerar dentro da minha empresa. Pode ser individualizado, pode ser na empresa como um todo. O segundo passo de uma capacitação corporativa mais eficiente seria o desenvolvimento, então, né? Qual que é o conteúdo, né? Qual que é o programa que vai ser colocado para poder atender aquela dor, aquela necessidade identificada no diagnóstico. Então esse desenvolvimento, aqui entra como é que vai ser, qual o formato de treinamento. Nós vamos fazer um treinamento híbrido, por exemplo, que nem eu mencionei, né, anteriormente, ou seja, eu vou usar um pouco do online junto com o presencial, ou vai ser somente um presencial? Vai ser palestra, vai ser um curso um pouco de uma carga horária um pouco maior, vai ter uma continuidade nisso. Qual que é o conteúdo, né? O formato, o conteúdo, o que eu vou falar, quais são os temas que serão tratados e de que forma? Vão ter dinâmicas, vai ter participação da equipe, vai ser uma aula somente expositiva. Então, você faz um diagnóstico e você parte para o desenvolvimento do programa. Como é que esse programa, então, tem que ser desenhado para atender a necessidade. E aí você vem para a terceira etapa, que seria a aplicação. Né? Como é que isso vai ser passado, né, para a equipe? Como é que isso vai ser disponibilizado? Como é que vai ser a aplicação desse treinamento? E essa aplicação
fundamental, por exemplo, se nós formos usar, partindo já de um treinamento presencial, né? Uma coisa que seja dinâmica, uma coisa que tenha participação, aquele negócio que não dá mais, né? Não cabe mais nos dias de hoje, um facilitador, um professor em sala de aula ficar lendo os slides, né? Importante ele ter ali os slides como referência, mas a todo momento interagir com o grupo, fazer com que o grupo participe. Uma outra coisa fundamental, né? Quando a gente fala da andragogia, né? De novo, voltando aí nesse trabalho que é feito para adultos, né? A participação, esse profissional trazer um pouco da experiência dele também para a sala de aula, isso enriquece muito e isso engaja, porque eu posso, né, levar um pouco do que eu já vivi, um pouco do que eu sei, para que a gente faça uma coisa muito mais dinâmica e interativa. Então, dentro de treinamentos presenciais, a aplicação tem que ser feita então de uma forma que realmente a pessoa não pense, né? Poxa vida, eu vou participar de mais um treinamento. Não, né? Eu vou ali, já sei do que se trata, né? Porque já foi feito um diagnóstico, né? Eu já tenho até mesmo às vezes um pouco, já fico sabendo um pouco do qual que é o conteúdo e vou ali então poder praticar, interagir, vivenciar uma experiência de aprendizado que seja muito mais gostosa, né? Muito mais satisfatória, tá certo? E também eu queria levar em consideração que nesse ponto da aplicação, se você não tem assim a habilidade de ministrar, contrate sim profissionais que tenham habilidade, por que não trazer pessoas que saibam ministrar? Porque tem uma diferença, né? Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas na hora de transmitir esse conhecimento ela não tem tanta habilidade. Então seria importante também pensar, quando se fala dessa aplicação de treinamento, quem é o profissional que vai fazer isso? Esse profissional conduz de que forma o treinamento? Qual é a metodologia que ele usa? Então tem que pensar nisso. E o quarto ponto importante dentro do treinamento corporativo seria o acompanhamento. Porque olha só, eu fiz o diagnóstico e identifiquei o que seria importante eu treinar, o que eu quero que a minha equipe mude ou o que eu quero dentro de um desenvolvimento individual que aquele profissional saiba que hoje ele não sabe. Então eu faço um diagnóstico. Aí eu penso então no desenvolvimento, no desenho do programa. Né? Como é que vai ser o plano de aula desse programa? De que forma que vai ser apresentado? Aí eu penso na aplicação de fato. Como que vai ser feito isso? Por quem? Qual tempo? E assim por diante. Onde? Né? E por fim, eu preciso acompanhar os resultados. Até para eu poder medir, por exemplo, o retorno do investimento que foi feito. Eu preciso saber se realmente foi colocado em prática aquilo que a gente então detectou e aplicou como treinamento, foi colocado em prática. Então, um bom programa corporativo hoje, gente, tem que ser não mais aquele que você faz pontual. Olha, vem aqui e faz um treinamento de vendas para minha equipe. Isso já não é tão efetivo. O mais efetivo começa de um diagnóstico, pense no desenvolvimento disso e se você contrata uma empresa, ela faz tudo isso para você. Como é que vai ser a aplicação? E, por fim, qual que vai ser o acompanhamento e a sustentação desse programa para que a gente tenha certeza que tudo aquilo que a gente precisava foi de fato colocado em prática e, mais do que isso, os resultados mudaram, né? Houve uma alteração. Lembrando que essa sustentação, esse acompanhamento, muitas vezes se dá não só, por exemplo, nos resultados mais palpáveis, mais efetivos, né? A minha equipe está vendendo mais, como é que é? Aumentou a produção? Eu também posso pensar na qualidade, né? no que eu ganho em termos qualitativos, né? Como é que está a postura da minha equipe hoje? Melhorou essa forma de atender, essa forma de se comunicar, enfim. Então tem esses dois lados, não só o quantitativo, né? Como o qualitativo, fundamental também dentro desse acompanhamento, a gente monitorar e acompanhar. Então isso tudo cria engajamento, tá certo? E aí uma outra coisa importante também para ter esse engajamento é o que a gente fala de nós mantermos um treinamento sustentador dentro da nossa empresa, né? O treinamento sustentador é aquele no qual você cria uma cultura de aprendizado. Então a nossa dica aqui é você ter pelo menos uma vez por mês um treinamento sendo ministrado. Então, isso tudo agora vai de encontro a tudo que a gente está falando até agora. Ou seja, a gente tem que estar preparado para o mundo atual, a gente tem tecnologia que facilita isso, não é verdade? E por que não criar uma cultura de aprendizado fazendo treinamentos constantes? E treinamentos esses que podem ser feitos através do modelo híbrido, online mais presencial, só online ou presencial, ou os três.
Então, crie treinamentos sustentadores, treinamento então que você tenha uma frequência maior nisso, tá? Você pode também criar treinamentos com base em painéis e indicadores. Eu entendo que isso é uma grande saída quando você faz um diagnóstico, né? Que você identificou lá necessidades, aí você começa a fazer treinamentos sustentadores com foco naquilo que você identificou. Né? Então, com foco na meta que foi traçada, com foco em alguns painéis de indicadores que tenham sido criados, mas o fundamental é treinar constantemente. E também dentro de uma linha, então, do que a gente vem aqui tratando, e hoje eu como um profissional que atuo na TreinaSeg, que é uma empresa com um viés de treinamentos e capacitações muito voltados para o lado comercial, a gente sugere para que você tenha engajamento, para que você tenha treinamentos mais efetivos, principalmente para as equipes comerciais da sua empresa, você fazer treinamentos que abranjam 3 grandes temas aí. O primeiro seria os conhecimentos de seguro, conhecimentos fundamentais de seguro, né? Princípios básicos de seguro e não necessariamente de produtos, ok? Porque às vezes a pessoa não sabe, ele quer vender um tipo de ramo que ele não conhece direito aquilo. Então, é fundamental pensar nisso. Depois pensar, até para que você possa atender o teu cliente numa linha de 360 graus, né? O cliente e as empresas ou pessoas físicas, treinar a tua empresa para que ela possa atender conhecendo, né, todos os riscos que estão sujeitos e quais as soluções de seguro que você pode fazer. Fundamental você então nivelar um conhecimento técnico de seguros. Depois é importante que você tenha um conhecimento de produtos mesmo. Então, dessa seguradora que eu vou representar, dessa empresa que vai ser minha parceira, eu conheço então os produtos, como é que é, né? Quais os atrativos, benefícios, diferenciais, e isso muitas vezes a seguradora pode fornecer. A seguradora como fábrica, melhor do que ninguém, ela passar treinamento dos seus produtos e ela sempre está à disposição. Até onde eu sei, a seguradora ela tem estrutura, ela tem profissionais para fazer esses treinamentos de produto. Agora não pode ser só isso. Quando a gente fala de uma equipe comercial, não adianta ela só conhecer do ramo, conhecimento fundamental do ramo, conhecer do produto e não ter aquele conhecimento da habilidade comercial, que é onde eu entro com a comunicação eficiente. Então você também treinar com formas de se comunicar que façam com que o cliente seja convencido a comprar, através de uma maneira de mostrar para esse cliente, a começar de uma abordagem, né? Como é que você aborda o teu cliente, como é que você identifica as necessidades dele, como é que você apresenta soluções totalmente ligadas àquelas necessidades e, por fim, como é que você negocia, como é que você neutraliza objeções, como é que você parte para o fechamento da venda. Então esse treinamento comercial, esse treinamento ligado a uma comunicação eficiente, fundamental também. Não entenda você que o profissional conhecedor de produto está apto a fazer cada vez mais vendas. Pode até estar apto a vender, mas se ele tiver lá um treinamento que mostre para ele formas de se comunicar melhor, eu tenho certeza que ele vai conseguir muito mais resultado. E para isso nós temos aí uma metodologia nossa, né? Nós criamos uma metodologia chamada Venda Mais Fácil Seguros, que ela trata dos treinamentos comerciais através de 3 etapas. A começar da abordagem, a gente fala, cria uma abordagem envolvente. Então a gente dá toda uma dica lá de como fazer ofertas por telefone, como fazer a oferta pessoalmente, como entrar no assunto do seguro. Hoje até mesmo a gente já fala de como abordar o cliente por canais virtuais, né? Seja por e-mail, por WhatsApp, e aí vai. A gente também fala então da segunda etapa, que é o diagnóstico. Para cada ramo de seguros a gente entende que tem um diagnóstico específico. O que eu preciso saber de um cliente para eu poder falar do seguro de vida como uma solução para ele? E no seguro residencial, e no empresarial, e até no próprio automóvel, né? Então, faço o diagnóstico e apresento soluções. E a terceira etapa dessa nossa metodologia é o negocie para vender, onde a gente explora, então, argumentações para transformar o não em sim, muitas vezes até porque o cliente coloca objeção até por insegurança, né? Ele muitas vezes não conhece, é o primeiro contato que você está tendo com ele, enfim. Então, você vem com uma forma mais pronta de neutralizar essas objeções, né? Então tem lá técnicas para você poder ter assim uma forma de tratar do assunto e que não seja uma forma que seja pressão, nada disso, mas uma forma de tentar mostrar que tem outras formas de ver o assunto e o cliente comprar, até porque a gente sabe que o seguro é uma coisa boa para o cliente, né? Então querer que o cliente compre é uma forma de você melhorar a qualidade de vida dele, né? A minha persistência é porque eu sei que é bom para você, não é verdade?
Então, essas são as formas que a gente tem de criar engajamento dentro de treinamentos, mostrando primeiramente que o aluno pode, usando os recursos online, a tecnologia, ele pode fazer dentro do ritmo e da maneira com que ele prefere. A gente fala aqui que o aluno tem que ser o protagonista disso tudo, né? Ele tem que estar interessado, ele tem que saber que aquilo vai melhorar a vida dele em termos de trabalho, eles têm um propósito para aquilo acontecer, e estruturar treinamentos que tenham aqueles 4 passos lá, né? Você possa fazer diagnóstico, desenvolve alguma coisa de acordo com que a necessidade, faz uma aplicação bem legal e depois sustenta e acompanha para ver se os ensinamentos foram colocados em prática, transformando aprendizado em resultado. Ok? Pode ir. Bom, e para terminar, eu queria fazer uma recapitulação de tudo que a gente tratou aqui, a partir do tema principal, né, como a transformação digital pode ajudar na capacitação das equipes de vendas. E nós tratamos então 3 temas, a começar de que o mundo mudou e agora, ou seja, dentro de todas essas novas formas de consumirmos produtos, dentro de toda a mudança comportamental das pessoas, como é que a gente pode então preparar nossa empresa e como que nós podemos nos prepararmos, bem como os nossos funcionários, para que a gente esteja pronto para poder encarar tudo isso, né? É tudo muito rápido e todo um conceito aí que se faz necessário a gente acompanhar. Portanto, aqui nós tratamos muito da necessidade, primeiramente, de a gente colocar como foco do nosso negócio o cliente. Não vamos mais olhar para os nossos produtos e sim para os nossos clientes, tentando atender esses clientes nas diversas necessidades que existem ligadas aos riscos a que todos nós, pessoas e empresas, estamos sujeitos. Dentro dessa mudança, é importante pensarmos também em capacitação, né? O profissional hoje tem que ser um profissional muito mais proativo, um profissional que tenha a cabeça de dono, um profissional que então esteja altamente voltado para o resultado do negócio. E isso requer muita capacitação, requer muito preparo e treinamento. O segundo tema foi como que a gente pode treinar mais gastando menos. E aí que entrou a tecnologia, né? Aí que entra, né, a tecnologia, você desmistificando um pouco aquela história de que, poxa, mas o treinamento EAD, o treinamento online, eu não gosto. Se você, assim, se é que já não aconteceu de você estudar usando treinamentos online, você vai ver como ele pode, na verdade, até ajudar e muito a você se aprofundar nos temas que você tem interesse e que são necessários, né? Porque ele tem uma série de recursos e formatos que vão poder fazer com que você tenha um aproveitamento cada vez melhor, levando em consideração que é aquele treinamento híbrido, né? o blended, que é o que você tem lá, o online junto com o presencial, aproveitando aquilo que cada uma dessas modalidades tem de melhor. Você consegue, então, ter um treinamento muito mais rico e muito mais eficiente. E, por fim, como criar o engajamento da sua equipe para criar para conseguir melhores resultados. E esse engajamento vai da conscientização de que o aluno hoje, o aprendiz tem que ser protagonista de tudo isso, né? Ele tem que primeiramente saber o porquê que está treinando, ele tem que saber que ele pode então ser o protagonista daquilo, indo no seu tempo, na sua velocidade, da forma com que ele achar melhor. E importante também que sempre ele possa levar um pouco da experiência dele. E aí falamos aqui que nesse engajamento se faz necessário mais do que nunca treinamentos, projetos de capacitação mais estruturados, levando em consideração então 4 pontos, né, que é desde o diagnóstico, o desenvolvimento, o desenho do programa, a forma de aplicar e a sustentação, a gente acompanhar. E também falamos aqui que é importante nós prepararmos as nossas equipes através de 3 grandes conceitos, né, de 3 grandes conhecimentos. O conhecimento dos ramos, dos fundamentos de seguro, dos produtos das seguradoras, das empresas que vão ser representadas, e os treinamentos comerciais, para que você possa então ter uma comunicação mais eficiente, uma comunicação que consiga, de fato, fazer com que o cliente se convença a comprar aquilo que você está oferecendo. Esse foi o nosso recado. Eu espero que eu tenha conseguido aí transmitir alguma coisa que agregue valor aí no teu trabalho e que faça com que você pense e que, mais do que isso, que você possa efetivamente pensar nisso tudo e colocar em prática tudo que aqui a gente trabalhou. Tá legal? Muito obrigado, muito sucesso, muitas vendas e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!
Para que você possa dar continuidade e se aprofundar um pouco mais nos assuntos que nós tratamos aqui nessa palestra, eu vou fazer um convite a você. Acesse o nosso site www.treinaseg.com.br e baixe o e-book gratuito que nós disponibilizamos para você. Você vai então encontrar um pouco mais de detalhes e que você pode, inclusive, deixar com alguém que não tenha tido a oportunidade de participar junto conosco. Tá bom? Vai lá, é todo seu, te esperamos. Um grande abraço, obrigado.